E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui de volta com pelo menos mais uma Custom ROM. Até quando eu não sei, mas geralmente eu vou trazer aí algumas Custom ROMs pra vocês. E dessa vez aqui a gente tá com a nossa querida Aero OS na versão 13.1, trazendo o tão sonhado Android 13.1 para todos os nossos celulares. No caso, Android 13.1 porque é uma leve atualizaçãozinha do Android 13 original que a gente tem aqui. Ela tem algumas correções, principalmente aí falhas de segurança aí que foram corrigidas diretamente pela Google e algumas outras adições bem de levezinho no seu visual, como por exemplo, é claro, o nosso novo gesto de botão voltar. Então ele não é mais aquele simples ícone, mas agora ele tem um ícone totalmente dedicado e uma animação quando você faz aqui o seu gesto de voltar. Isso existe tanto aqui para o nosso F1 quanto também para o nosso Poco X3, que são os dois celulares que eu estou testando hoje. Eu não testei aqui nem no meu Poco F3 nem no meu Poco F5, até porque no meu Poco F5 eu tô gravando vários vídeos em sequência e infelizmente, né, ele tem muitos arquivos aqui que eu não posso simplesmente dar o luxo de apagar ou fazer um backup. E aqui no nosso querido Poco F3 a instalação é um pouquinho mais difícil do que só instalar um zip dentro dele. Você tem que acessar todo o ADB pelo seu PC ou por outro celular, fazer a instalação aí via código de comando. Enfim, eu vou estar deixando todos os detalhes da instalação do Poco F3 aqui na descrição. Não é porque eu não sei fazer, mas é porque ia tomar muito do meu tempo e infelizmente eu não podia dar o luxo disso. Então é por isso que eu tô testando aqui no nosso gracioso Poco F1 e também aqui no nosso lindíssimo, imorrível Poco X3 Pro, né? Porque o meu tá vivão até hoje e eu sei que muitos de vocês já perderam o nosso querido Poco X3 Pro. Mas enfim, voltando aqui ao foco do vídeo desses dois celulares antigos, mas muito bons, ambos aqui vão ter 6 GB de memória RAM e a Aero OS sabe aproveitar a memória RAM como ninguém. É uma das ROMs que mais vai ter RAM livre e uma das ROMs que eu mais gosto de utilizar justamente pelo fato disso daí. Principalmente se você gosta bastante de jogar emuladores e várias outras coisas, a Aero OS é uma ROM que te dá a liberdade da memória RAM. Mas bom, nesse caso eu testei ela também na versão com gaps. Geralmente eu utilizo aí a versão Vanilla, que ela vem praticamente limpinha. Você só precisa mesmo instalar o gaps de forma separada, mas dessa vez aqui eu instalei com gaps já integrados nessa Custom ROM. E a gente pode ver que já mudou algumas coisinhas, como principalmente temos aqui o Gmail com o aplicativo padrão, agenda, contatos, mensagens, o aplicativo do Google e também aqui o nosso querido Google Chrome, e nisso daí já vai acrescentar um pouquinho mais no uso da nossa memória RAM. É claro que não tanto assim, mas alguns fatores aqui podem prejudicar você que gosta bastante de memória RAM. Então para você que gosta disso daí e quer utilizar o máximo da sua memória RAM, eu ainda recomendo você instalar a versão Vanilla. Mas se você não liga tanto para isso e só quer ter uma ROM boa, tanto para jogos quanto para você poder utilizar no seu dia a dia com todos os seus aplicativos, é claro que a Aero OS com gaps é uma excelente pedida. Outra coisa que a gente pode ver que atualizou nela foi o seu launcher. Eu não sei se é uma coisa exclusiva da versão com gaps ou se é dessas novas versões, mas o nosso launcher principalmente corrigiu um bug que estava me irritando muito, que era principalmente o bug quando a gente instalava algum aplicativo e ele não vinha para sua tela inicial, e depois que você reiniciava, simplesmente aparecia uma tela inicial com todos os seus ícones, e isso daí sempre me irritava. Dessa vez, todos esses bugs aqui foram corrigidos, todos os nossos ícones já estão aqui na nossa tela secundária como padrão aí que teria para você colocar, e é claro, o nosso launcher também foi atualizado, com algumas outras opções que você pode colocar, como por exemplo, desligar ou ligar o Google Feed, que fica aqui nessa lateral da sua tela, e é claro também desligar a Search Bar, que eu sei que tem muita gente que acha a barra do Google aqui de pesquisa muito feia, mas dá para você simplesmente vir aqui nas suas configurações de launcher e desligar ela por completo. Além, é claro, das personalizações únicas que a gente tem para cada celular, como por exemplo aqui no nosso Poco F1, a gente tem a câmera da MIUI para quem gosta. Aqui no nosso Poco X3 Pro, infelizmente é a câmera padrãozinha que vem aqui no Google, mas aí se você tiver um Poco F1, você foi infelizardo de ter a câmera direta da MIUI para você poder utilizar. E como eu disse, a nossa querida Aero OS não é uma Custom ROM que vai ter lá várias das suas coisas para você instalar. No máximo do máximo aqui você vai ter algumas personalizaçõezinhas nessa barra de status, como por exemplo, você ter aqui a opção de ligar ou desligar o seu NFC, ligar ou desligar o compasso, né, para você saber a sua localização, entre várias coisinhas bem levezinhas como essa. Porém, é claro que o foco da nossa
Aero OS não é a customização, até porque a gente não tem muitas coisas pra gente estar modificando diretamente aqui dentro da nossa ROM. O máximo de customizações que a gente vai ter é aqui no nosso plano de fundo de estilo, onde, é claro, dá pra gente alterar tanto a cores do plano de fundo quanto as cores básicas, e aqui também vamos ter algumas outras configurações para vocês estarem fazendo, como os atalhos da sua tela de bloqueio, que dá para você estar editando tanto os atalhos à esquerda quanto a atalho à direita, suas configurações de ícones da sua barra de status, que também dá para você modificar, o estilo da sua fonte, selecionando até mais ou menos uns 5 estilos de fontes personalizados, e é claro, a forma, que dá para você colocar aqui na forma padrão, na forma Pebble, na forma Square, Vessel, enfim, várias outras formas que dá para você colocar aqui dentro da sua custom ROM. E é claro, é uma leve personalizaçãozinha, mas tem aqui só para você aí utilizar o mínimo do mínimo. Infelizmente, graças a esse fato, a nossa querida Aero OS também não tem aquela menu com vários aplicativos que dá para você ligar o modo de jogo. Então não vamos ter nem modo de jogo, nem o modo de 120 FPS para os seus jogos. Então mesmo que você tenha um Poco X3 Pro que já tem um processador muito bom para rodar a maioria dos nossos jogos da Play Store em até 120 FPS, infelizmente a Aero OS não conta com essa opção. Mas ela tem aqui o Parallel Space para você fazer um espaço paralelo, para você ter, por exemplo, 2 WhatsApp, 2 Facebook, 2 Instagram conectados aqui em apenas uma só conta. Outra coisinha que só tem aqui no Poco X3 Pro, porque no nosso Poco F1 não tem, é o perfil térmico, onde a gente pode estar selecionando aqui o perfil térmico para cada um dos nossos jogos, porém eu utilizei o perfil térmico do nosso querido FKM. Então, para todos os testes que eu realizei, foi aqui com o nosso querido guia do Miscellaneous e aqui o nosso Thermal Profile no modo Dynamic. Eu já ensinei vocês a fazerem isso para desbloquear simplesmente o máximo de desempenho dos seus celulares, então se vocês quiserem ver esse método vai estar aqui na descrição. Mas relaxem, aqui para o nosso querido Poco F1 a gente vai ter o Mi Extras, onde dá para você selecionar várias coisas, como por exemplo a força de vibração do seu celular, que dá para você mudar aqui vários patterns até mesmo da vibração, os profiles como por exemplo o modo de performance e aqui também o nosso Thermal Profile, que eu coloquei ambos aqui no modo Gaming, Per App Profile, que dá para você selecionar um profile aqui personalizado para cada um dos seus jogos, e ainda ligar o FPS Counter, e também vamos ter aqui o Display Color Calibration, que é aqui a configuração do Cassial, que dá para você configurar aqui do jeito que você quiser e deixar o seu jogo da forma que você achar melhor. Lembrando que isso daqui não funciona apenas para jogos, também funciona aí para toda a tela do seu celular, então se você configurar, por exemplo, com maior saturação, dá para você ver ali que ele aumenta um pouco a saturação, entre vários outros valores que dá para você personalizar aqui dentro do seu celular. E é claro, a gente também tem a estrela de tudo. Aqui a gente vê a nossa memória RAM sendo muito, mas muito bem utilizada. Se você tiver um Poco F3 com 8 GB de memória RAM, ou até mesmo o seu Poco F5 com 12 GB de memória RAM, e você instalar essa Custom ROM, você vai ter muitos gigabytes de memória RAM livre nesses dois celulares. Até mesmo nos modelos do Poco X3 Pro, que ainda estão vivos e tem aí 8 GB de memória RAM. Como vocês podem ver aqui, a gente tem o uso de mais ou menos 2,8 do sistema, mas lembrando, aqui a gente vai ter vários aplicativos do Google, então por isso eu recomendo para vocês instalarem sempre a versão Vanilla, mas de aplicativo aberto mesmo, tem aqui apenas 500 MB de memória RAM e de livre ainda sobra 2,5, que é muito mais que o suficiente para os nossos jogos e aplicativos, mas é claro que para alguns emuladores pesados, principalmente um Skyline da vida, um Yuzu, vai ser um pouquinho mais difícil de ter RAM livre. E é quase a mesma coisa que a gente vê aqui no nosso Poco F1, onde a gente vai ter um pouquinho mais de serviços abertos, principalmente aqui o nosso serviço do Google, que dá pra gente parar, mas vamos ter aqui cerca de 2,9 sendo utilizado pelo sistema, os aplicativos utilizando ali cerca de 500 MB e de livre ainda tem 2,4 GB. Já no teste de performance aqui do nosso Wildlife, a gente conseguiu fazer uma pontuação de 3.479 no nosso querido Poco X3 Pro e 1.552 no nosso querido Poco F1. Vocês podem ver que ambos foram aí uma pontuação média da maioria dos nossos modelos, então não temos muito destaque para essa Custom ROM no quesito de gráficos, e até mesmo no Wildlife no modo Extreme, que já é um teste em 4K com muito mais gráficos, ele fez aqui uma pontuação também bem na média dos outros Poco X3 Pro de 994 pontos, e aqui no nosso querido Pocophone F1 também uma média bem normalzinha, até mesmo pior do que alguns outros detalhes, né, com uma média de 427 pontos dentro do Wildlife Extreme. Mas o destaque mesmo vai para o teste de CPU dessa Custom ROM, que como vocês podem ver, no single core dentro do nosso Poco X3 Pro fez 1042 pontos com um multicore de 3024, que é uma pontuação excelente para um processadorzinho como o 860 Snapdragon que a gente tem no Poco X3 Pro. Já que a mesma coisa vale para o nosso querido Poco F1, 568 pontos no single core score e 2047 no
no multi-core score, que é um excelente resultado para nossa CPU velhinha do Snapdragon 845 que tem aqui dentro do nosso Poco F1. Outro detalhe é que essa ROM tá lisa para a maioria dos jogos de Android que você quiser jogar. É claro que eu não testo praticamente nunca emuladores nas ROMs que eu estou utilizando, então não tenho uma base para falar para vocês, mas a gente testou aqui o nosso querido PUBG Mobile e PUBG Mobile em 60 FPS na qualidade HDR para ambos os celulares. Call of Duty em 60 FPS também no modo mais alto possível, que seria a qualidade Ultra, então a gente tem aí 60 FPS para ambos, só que no nosso Poco F1 que já dá começando uma peidadinha, então 60 FPS em algumas partes, 45 FPS em algumas outras. Free Fire, por ser um pouquinho mais otimizado aqui no nosso Pocophone F1, ele tava pegando de cerca dos seus 55 a 60 FPS, dependia da parte que você estava jogando. Já no nosso Poco X3 Pro, mesmo com tudo no Ultra, em 60 FPS. E o eFootball, que não é muito pesado assim, dava pra gente jogar na qualidade mais alta possível, em 60 FPS, totalmente tranquilos. Então assim, a Aero OS é uma ROM excelente. Você vai ter aqui muitas atualizações de segurança, com aqui as suas versões 13.1, algumas funções dependendo do seu celular, como por exemplo a gente pode ver aqui que no nosso Pocophone F1 o desenvolvedor incluiu aqui a nossa câmera da MIUI para você poder estar acessando. Não muita customização, né, até porque não é o foco da nossa Aero OS, mas a gente tem aqui um excelente uso de memória RAM. Então você aí que pensa em utilizar uma custom ROM para seus emuladores, principalmente emuladores que usam bastante memória RAM, como é claro o nosso Skyline, Yuzu, EGNS, que são todos aí emuladores de Switch. Ou se você quiser simplesmente uma ROM para você passar os seus dias aí sem você nem sentir ou ter que customizar alguma coisa, essa ROM sem dúvidas é a Aero OS. E ela consegue manter um desempenho muito espetacular por muito tempo. Mas enfim galera, esse daqui foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo e é nóis galera, valeu e falou, tchau tchau.